porque a gente vai ouvir agora e pedir uma salva de palmas aqui para o nosso Reiniosi Cuquier, que vai falar sobre esse assunto. Vamos lá, pessoal. Quem está ali fora, se puder ir voltando. O que é a ideia? Eu quero contar para vocês como funciona, qual é a essência das casas legislativas. O que é o legislativo? Então, eu vou começar falando um pouquinho da história, bem breve, né? Da onde que veio essa palavra, ou a palavra parlamento? Veio do francês, significa parler, que é falar. Então, parlamento é um lugar onde as pessoas ficam falando, parlando e discutindo as coisas. Se a gente olhar na história lá atrás, nós já temos um primeiro exemplo do que seria um pouco de um parlamento. Os hebreus, eles, 1400 anos de Cristo, eles já se juntavam e faziam um conselho ali dos sábios. Era uma espécie de parlamento. Depois, o que nós conhecemos mais e que foi usado dentro da democracia moderna foi na Grécia Antiga e o Senado Romano. Então, são as duas primeiras formas de legislativo antigo. Na modernidade, nós temos dois grandes percursores aí. E na Islândia, nós temos o primeiro parlamento por volta quase do ano 1000, e depois na Inglaterra. E aí ele surge em dois momentos na história, 1295 e 1699. Mas o parlamento no começo, ele era só um órgão consultivo. Qual que era a ideia? Eu preciso saber o que o resto das pessoas estão achando, mas para eu consultá-las e comunicá-las do que eu vou fazer. Então, os monarcas, eles queriam chamar as pessoas que estavam ali para representá-las, para elas entenderem para onde as coisas estavam indo. Não tinha ainda funções que nós entendemos hoje no parlamento. Bom, quais são as funções, então, do parlamento ou do legislativo que a gente conhece hoje? A primeira delas é fazer política pública. Como que eu faço política pública? Ou quem é o órgão do governo que mais faz política pública? Normalmente é o executivo, que é o que a gente está acostumado. O executivo é que direciona para onde que o Estado vai, para onde que o governo está indo. É o que mais aparece, talvez, mas se você pensar, o legislativo tem um papel importantíssimo nas políticas públicas, porque ele é a maior autoridade em política pública. O que é decidido dentro do legislativo vira política na forma de lei. Então não é uma política temporária, né? O governo tal está aqui fazendo as coisas de um jeito. Você virou lei, aquilo ali começa a se tornar uma política de Estado, uma política pública de Estado, que é diferente das mudanças de governo. Claro, as leis podem ser mudadas? Podem, em alguma outra legislatura você vai ter mudanças da política pública. Mas as políticas públicas feitas no legislativo, elas são muito mais duradouras, ou muito mais sólidas do que a política pública do executivo. Então esse é o primeiro ponto que o legislativo trabalha. O segundo são nas leis. E as leis, elas são o regramento da sociedade na esfera mais alta, as leis estatutárias, que são as leis que são feitas dentro do legislativo, só ficando abaixo de uma lei maior de todas ou de uma estrutura de leis maiores, que é a Constituição. Então, o legislativo é responsável pela criação dessas leis. Fiscalizar. No parlamentarismo, que é um sistema diferente do nosso, onde o legislativo e o executivo estão integrados, aí você não tem esse papel fiscalizador. Ao contrário, o legislativo é que escolhe quem é o executivo, quem é o primeiro-ministro, enfim, os governantes do dia a dia. Já no presidencialismo, que é o nosso sistema, o papel do legislativo é fiscalizar, porque você tem uma divisão de poderes, né? O executivo, o governador, prefeito, presidente, o legislativo, as câmaras, o Senado, assembleias e o judiciário. Então, você tem um papel aqui fiscalizador do legislativo. O que mais que o legislativo serve? Ele traz para nós uma certa unidade, uma coesão social. Porque você imagina assim, o legislativo é o lugar onde se encontram todas as opiniões da sociedade. Todas reunidas ali. O que todo mundo pensa. No estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, nós temos 44 milhões de pessoas no estado inteiro, e são 94 deputados. Esses 94 deputados ali reunidos, depois de discussões, de chegar a algum lugar, numa lei,
você, de uma certa forma, está começando a moldar a cara que a sociedade vai ter. Então, o legislativo ele tem esse papel de pegar essa confusão, essa diversidade que nós temos dentro da sociedade e transformar numa coisa coesa, com clareza. Então, essa atitude ou unidade é importante. O que mais? Quero falar de 4 atributos constituídos do legislativo. Representatividade, partidarismo, eletividade. E assim, se a gente olhar para cada um dos poderes que existem num governo, todos eles têm algumas dessas peças, alguns desses atributos. Então, ser um órgão representativo, o executivo é um órgão representativo, o prefeito ele foi eleito, então ele está representando nós ali na gestão do município. Quando a gente pensa em um órgão colegiado, o judiciário também tem órgãos colegiados. Mas só o legislativo vai ter todos esses 4 atributos combinados. Vamos falar dos atributos, aí vai ficar mais claro. Primeiro deles, representatividade. E aí, conforme eu contei para vocês que no começo da história, a ideia era trazer o quê? Consentimento, né? Ou mostrar para as pessoas que estavam sendo governadas que você tinha alguém te representando. O legislativo é a esfera máxima disso. Por quê? Você tem todo mundo ali representado. Todas as visões de uma sociedade estão inseridas. No começo da história, esses conselhos eles existiam para você conversar com os monarcas. Hoje em dia, não mais. Essa representatividade, que é a função primordial. Como é que eu garanto que todo mundo, numa sociedade tão diversa, está representado? O legislativo. Isso daqui evoluiu, saiu da representatividade e, óbvio, hoje o legislativo tem outras funções, como fazer leis e políticas públicas. Mas a representatividade era o atributo primeiro, mais básico de todos que a gente tinha. Construir consentimento, se é uma casa que ela tem a visão de todo mundo, uma das suas funções com essa representatividade é dizer que a decisão dali está trazendo a decisão da sociedade como um todo. Então, esse é o elemento da representatividade. Geografia e quantidade. Se a gente vai escolher pessoas para estarem representadas, de onde vão vir essas pessoas? Elas têm que vir de algum lugar. Então, elas têm uma localização. E sempre vai ser assim. Se nós estamos falando de representatividade, tem que vir de algum lugar. Eu não tenho um único representante no legislativo. Não é que nem o governador, ou o prefeito, ou o presidente. Você tem várias pessoas e elas vão vir de diversas localizações. Tem uma dispersão geográfica, porque se elas estiverem concentradas num lugar só, a representatividade está comprometida. Então, você precisa espalhar para todos os cantos. E quando a gente olha lá atrás na história, o primeiro parlamento inglês, você tinha 2 cavaleiros de cada lugar. Qual era o lugar? De condados. Então, já existia o elemento geográfico, da onde que ele tem que vir. Terceiro ponto aqui é a eletividade. E nós precisamos escolher esses representantes. Como que a gente faz isso? Na Grécia Antiga, não sei se vocês sabem, mas parte da escolha vinha de sorteio. Na democracia representativa, e acho que esse vai ser o tema que eu vou falar no próximo módulo do Política Fácil, você não tem a escolha por sorteio, você tem a escolha da pessoa. Como que você faz isso? Eleições. E a ideia de você reunir um grupo de pessoas e escolher, ela também é antiga. A gente pode olhar para a escolha do Papa. E aí você tem o Conselho de Cardinais, que nada mais é do que um conselho de pessoas que sentavam, uma espécie de votação. Isso também aconteceu no Império Sacro Romano. Quem que escolhia ali? Eram os reis da Polônia. A novidade e a invenção vem com os americanos. E aí, por volta de 1820, eles criam o quê? Um novo modelo de escolha desses representantes. E um modelo na qual a propriedade privada não é requisito para você ir lá e votar. Então, a eletividade, o elemento da eleição, ela é uma parte do legislativo. E, por último, é um colegiado. O que significa ser um órgão colegiado? Ele não é um órgão de uma pessoa. E, assim, eu falo disso e as pessoas não interiorizam, não digerem o que significa isso. Significa que eu posso falar assim, não, eu, Rene, posso falar pela Assembleia Legislativa? Claro que não. Nós somos em 94.
tem 93 outras opiniões diferentes da minha. Nesse auditório aqui, talvez a gente esteja chegando perto de 500 pessoas. A Câmara dos Deputados em Brasília são 513. Então, imagina que não tem uma opinião comum aqui dentro, ou existem poucos pontos de convergência. A ideia de um órgão colegiado é isso, é um monte de gente junto. E para isso funcionar, eu tenho que estar focado em decisões coletivas. O que é uma decisão coletiva? É diferente, por exemplo, da forma como funciona o executivo. O executivo, você tem um suporte de um monte de assessores e pessoas e ministros que eles estão fazendo o quê? Aconselhando uma pessoa para tomar a decisão final. Numa casa legislativa, o processo de decisão não é esse. O processo de decisão é conversas múltiplas entre muita gente para que nós tomemos uma decisão coletiva. Um outro elemento da questão do colegiado, e que é óbvio, mas é importante a gente ressaltar, todas as pessoas que estão lá, todos os representantes que estão dentro do legislativo, eles são iguais. Não importa quantos votos você teve, não importa quanto conhecido você é, não faz diferença. É todo mundo igual e tem que ser igual. Por quê? Porque senão opiniões de um, que é mais especial ou diferente, vão valer mais do que opiniões do outro. E o objetivo desse órgão, ele é ser representativo, ou seja, englobar todas as visões que existem dentro da sociedade. Bom, esses são os 4 atributos. Eu quero falar de outros atributos, e esses são os atributos procedimentais. Todo legislativo tem procedimentos de funcionamento, meio que regras de como que ele vai funcionar. Primeira dessas regras ou dessas características é a ideia dos conflitos. E é muito curioso isso, porque faz todo sentido uma vez que você começa a raciocinar sobre o que é uma casa de conflitos. Essa daqui é uma foto do dia da posse na Assembleia Legislativa, e aí o Arthur, mamãe falei, está lá e eles estão brigando, eles quase saíram no tapa ali, eu estava ali, eu sou esse daqui de costas, tentando separar. Esse daqui é o Barba, ele é o líder do PT. E aqui você tem os outros, e como é que a coisa está calorosa, tensa. E um legislativo vai ser sempre assim. Por quê? 500 pessoas aqui dentro. A gente concorda? Não. E todo mundo tem uma opinião diferente. E ali é o lugar onde todas essas opiniões diferentes se encontram para a gente tomar uma decisão. Legislativos são casas de conflito. É a política levada do seu ponto mais básico ao seu ponto máximo. Política é sobre conflito. Combate de ideias, divergência de opiniões, valores diferentes. Então, tudo isso está inserido ali dentro. É impossível você não ter conflito. E as pessoas, esse é um dos desgastes que o legislativo tem. É um bando de louco. Tem exageros, mas se você olhar pelo ponto de vista técnico do que é essa casa, ela foi feita para isso. Ela tem que expressar essas discordâncias todas que estão inseridas. E esse conflito está institucionalizado. O que significa isso? O funcionamento da casa sabe que quem é a favor desse projeto vai lá, sobe para rebater. Quem é contra vai contrariar. E você fica nesse embate o tempo inteiro. E óbvio, imagina que são assuntos polêmicos. E vai chegar uma hora que você vai perder a linha. Não que eu seja favorável a isso, mas estou tentando explicar para vocês a essência dessa casa. E talvez vocês vão olhar diferente daqui para frente para o funcionamento de um legislativo. Quem que organiza essa briga, esse conflito? Os partidos. Os partidos têm um papel de colocar ordem. Por quê? Porque aí começa a se formar grupos. Então é o meu grupo contra aquele grupo. E assim por diante. Que outro elemento é importante? Antes quero mostrar um videozinho. Eu estava esse dia sentado no plenário e tinha umas 5 pessoas só, era antes. Logo que a sessão abriu, não tinha ninguém. E aí um pouco dos tipos de discussões. E aí dá para você ver a natureza de como que isso é conflituoso. Bom, quando você está falando, o outro não pode te interromper. Você tem a palavra, isso é uma das regras ali. Porque imagina, nós estamos aqui nos 500 e todo mundo começar a falar ao mesmo tempo. É completamente maluco, são 94 lá.
Tinha poucas pessoas dentro do plenário. Então você não pode interromper, você não pode ficar falando no meio. Você tem que esperar o outro terminar para você ir lá falar. E óbvio, isso daqui é parte um pouco do que eu escuto diariamente, ainda mais com a nossa polarização que a gente vive. Então você tem os dois lados, o PT e o PSL, monopolizando grande parte da discussão, e são discussões muito calorosas, muito estridentes, de choque o tempo inteiro, até momentos que quase que vai para agressão. A gente tem vários exemplos ali do que aconteceu desde que eu estou lá dentro que tem esse problema. Segundo atributo aqui é o partidarismo. E aí, casas legislativas, elas são partidárias. O que é ser partidário? Primeiro, se eu tenho gente de todos os cantos da sociedade, eu vou ter pluralidade de partidos. Não existe nenhum órgão do governo, nenhuma estrutura de poder do governo que vai ter tanto partido reunido. Então, tem muito partido, ela vai ser partidária. Vamos comparar a ideia de partidária com o judiciário. O judiciário, o juiz, ele pode ser partidário? Não, hipótese nenhuma. E a administração pública, o serviço público, ele pode ser partidário? Não. Você quer que ele conserte o seu buraco, lide com o seu buraco, independente da sua ideologia. Você está lá para oferecer um serviço, cumprir com a sua obrigação do seu serviço. E aqui não. A Casa Legislativa, ela é partidária. Ela é construída para ser assim. Ou seja, mais conflito, mais divisão. A soma dessa realidade coletiva, muita gente, com essa essência de briga, você vai ter o lugar mais partidário que existe dentro de uma estrutura política. Nada é mais partidário do que um legislativo. Então, isso é importante, até porque todos os movimentos dentro do legislativo, eles são combinados entre os partidos, eles são grandes negociações. O partido tal vai votar como? Existe unidade dentro do partido, vamos trazer aquele outro partido para o meu lado. Então, o partidarismo impera dentro de uma casa legislativa. Outra característica diferente dos legislativos é que existe muita visibilidade. As pessoas, elas veem muito o legislativo, elas não sabem necessariamente os nomes dos deputados e não conhecem os deputados, mas elas conhecem a casa. Por quê? Tem muita visibilidade. É diferente de você falar do executivo. As pessoas sabem o nome do governador, o nome do presidente, e tá bom, podem não estar assistindo todo dia o que ele está fazendo. Aqui as pessoas assistem, sabem, ouvem falar o que acontece ali dentro, mas não conhecem as pessoas, conhecem a casa. Por que isso é assim? Porque é o único órgão também do governo, de uma estrutura política, que está o tempo inteiro filmada. Tudo ali dentro é registrado, arquivado, documentado, é feito diante da população. São raros os espaços onde você não tem essa realidade de visibilidade. Isso é bastante diferente se você pensar da maneira como é conduzida uma reunião de ministros no executivo, ou de secretários no governo, ou dentro da prefeitura. As coisas são a portas fechadas e tudo bem. Essa exposição excessiva, essa visibilidade, sendo uma casa colegiada, conflituosa, faz a imagem do legislativo ser o quê? Terrível. Péssima, eu estou o tempo inteiro vendo gente gritando, gente discutindo, um monte de gente, uma bagunça. Esses rituais ou essas formas de funcionar totalmente estranhas. Então, essa é parte da imagem. E aí o Bismarck tinha uma frase muito boa: as leis são como salsichas, é melhor não ver como que elas são feitas. Obviamente. Porque se você vê, você começa a ter desgosto por aquilo ali. É tão caótico, é tão histérico que eu não quero saber. Qual que é a estrutura de funcionamento dessas casas? Bom, a gente tem alguns tipos de regra que ditam como que a casa vai funcionar. Você tem as regras formais, que elas estão codificadas num regimento, e aí você já deve ter ouvido falar da importância do regimento, e daqueles que dominam o regimento. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês que a política brasileira, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela é reduzida a, na verdade, uma regra de regimento. A regra do jogo, todas as grandes decisões do Brasil, elas vão afunilando e elas chegam no momento que você tem que entender do regimento como que funciona o jogo que vai ser jogado, que é o da votação.
Quais são as regras para aquilo andar, para a casa andar? Essas são as regras formais. Existem regras informais, que elas não estão escritas, mas são uma prática ali combinada. Então, por exemplo, dentro da Alesp, você tem sessão segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você tem votação segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Não. Existe uma combinação, não existe votação, tais dias, os dias principais da votação são terça e quarta. Então, tem algumas coisas que são combinadas, são estabelecidas e são regras informais. Você tem tradições também que estão dentro disso. Essas regras formais e informais, se você não houver uma boa convivência ou um acordo de cavalheiros, você agir com certa moderação, você pode explodir uma casa legislativa, porque você vai ter espaço para fazer coisas, descumprir o combinado do informal e usar as regras formais para ir em extremos que nada vai funcionar ali dentro. Então, esse é um pouco do desafio do funcionamento. Quero falar do processo legislativo, e aí ele tem uma ordem, uma sequência. Então, como é que você faz uma lei? Primeiro, a lei tem que ser proposta. Quem pode propor uma lei? O executivo, legislativo ou a sociedade. Essa é a primeira etapa. E aí você protocola a lei. Aí ela vai ser publicada. Ela é publicada para que as pessoas tenham ciência do que é a lei. E elas possam vir e falar assim, não concordei, tem um erro aqui, deixa eu fazer uma emenda, deixa eu alterar, deixa eu corrigir, deixa eu consertar um pouco ela. Essa é a segunda etapa, nesse período de publicação. Depois disso, houve ou não emendas, você direciona a lei para ela ir para uma comissão, porque ela tem que ser avaliada por aquele órgão específico que cuida daquele assunto. E aí você tem várias comissões, eu já vou falar delas, que cuidam de assuntos muito diversos. Você tem comissões especiais que elas cuidam de tudo. Tudo passa, por exemplo, pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que vai analisar se aquilo é constitucional. Tudo passa pela Comissão de Finanças. Então, essa é a terceira etapa. Depois que ela passou das comissões, foi aprovada nas comissões, aí então vai para o plenário. Onde é o plenário? O lugar onde a gente vai votar. E aí, se ela for aprovada, venceu, nós vamos para a sanção ou veto do executivo. Se ela for vetada, você pode tentar derrubar o veto. E aí um outro processo um pouco, ou se ela for sancionada, pronto, ela começa a funcionar. Então esse é o processo legislativo. Quando a gente olha para como o funcionamento das casas legislativas ao redor do mundo, nós temos um padrão. E no sistema parlamentarista, que o legislativo é mais forte, 70% de todas as leis são propostas pelo governo. E dessas 70%, 80% são aprovadas. Aqui, Os indivíduos ou os outros membros do parlamento, eles propõem 30% das leis e só 20% delas são aprovadas. Quando a gente olha para o nosso sistema, e isso daqui não é só no Brasil, mas é uma média mundial, é uma pesquisa que olhou para vários países juntos e fez essa média, você tem o seguinte, o executivo, o governador, o presidente, eles propõem 25% das leis. Quanto por cento são aprovados? 70%. A oposição ou cada parlamentar individualmente propõe 75%, só que eles têm uma taxa de aprovação muito menor. Obviamente o governo está estruturado, ele tem que ter uma base, ele tem que ter a maioria, então tudo que ele propõe, quando ele propõe, ele está querendo ganhar. Até porque politicamente, se ele começar a perder, vai ficar feio, ele vai ficar numa situação delicada. Mas é um dado interessante. Bom, quais são as outras instituições que nós temos dentro? Se nós temos essas regras formais, informais, tem outras instituições internas de um parlamento. Algumas delas. Comissões, e talvez as mais importantes. Liderança, todo partido tem uma liderança. O objetivo do legislativo é sempre tentar diminuir o número de pessoas para você ter uma ordem maior de como que aquela casa vai funcionar. Então, você cria blocos. Primeiro bloco é o partido. Aí dentro do partido, com quem que eu falo? Vou falar com... Depende, o partido, como o PSL na Assembleia Legislativa, são 15. Você vai falar com os 15? Não, você tem que falar com o líder. Então, todo partido precisa ter uma liderança. E a liderança é encarregada de levar isso adiante. Você tem o plenário, que é onde acontecem as votações, que é o que todo mundo está acostumado a ver.
E dentro do plenário tem lógicas e regras de funcionamento específicas. E tem estratégias únicas também que eu vou comentar com vocês. Você tem as frentes parlamentares, que é uma outra iniciativa de você trazer temas específicos para discutir. E dentro da ideia da liderança, você precisa reunir todas essas lideranças. E aí nós temos o colégio de líderes, que é uma outra reunião, também vou falar dela, que tem um papel super importante, pouca gente conhece. Comissões. Primeira coisa, por que nós temos comissões? Imagina, o Hobbes ele falava que uma sociedade sem ordem ou uma autoridade central hierárquica, você cria um mundo anárquico, né? Todo mundo fazendo o que quer do jeito que quer. Então você precisa criar algum tipo de ordem. Se você deixar um parlamento livre assim, imagina que nós somos um aqui, e deixar tudo aberto para todo mundo conduzir ou querer falar de todos os temas, vai ser impossível. Então você quebra em subunidades, que são as comissões. As comissões trazem ordem para o funcionamento de uma casa legislativa. Primeira utilidade ou ponto positivo da comissão, você vai ter uma divisão de trabalho. Vai todo mundo tentar fazer tudo, não? Quem é especialista em segurança? Se juntem aqui na comissão, vamos trabalhar segurança. Isso ganha tempo. Senão é uma conversa muito a gente falando, sempre tentando diminuir, ganhar eficiência e um funcionamento. Concentração de conhecimento. Você vai trazer os especialistas e aqueles que gostam de tal tema para se juntarem e ficarem discutindo só aquele tema. Então isso é muito importante porque você vai aprofundar. A comissão, ela supostamente vai olhar para coisas que nem todo mundo sabe de todos os assuntos. Você quer divisões internas dentro da casa para entender o que está acontecendo. Você descentraliza, dá mais autonomia. Então, regras básicas de eficiência e funcionamento. Quais são os poderes das comissões? A comissão tem um poder de veto. Por quê? A comissão vai virar e falar assim, esse projeto não passou aqui. O projeto anda, acabou, morreu o projeto. Então, você tem um poder de vetar qualquer coisa. Claro, tem uma votação dentro da comissão, você tem um número de membros. Dentro da Assembleia são 11 ou 13, dependendo da comissão. Você vai ter que ter maioria para passar na comissão. Então esse é o primeiro poder. O segundo é propor. Você altera ali projetos, faz sugestões. São as comissões que entendem do assunto profundamente. Mas as outras partes da Assembleia ou das câmaras, elas vão respeitar? Vão. Por quê? Elas não querem que a comissão interfira nos negócios dela ou na autoridade dela. Então tem um respeito de deixar a comissão fazer o que ela quer, porque senão a comissão também vai falar, então também eu quero entrar no plenário na hora da votação e discutir outras coisas que não cabem à comissão. Então, essa é um pouco da dinâmica. Quais são as críticas que se fazem a esse órgão? O primeiro deles, subrepresentação. 94 deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os 94 estão inseridos na Comissão de Constituição e Justiça? Não. Todos os 24 partidos da Assembleia Legislativa estão inseridos na Comissão de Constituição e Justiça? Não. Você não tem todas as visões da população inseridas dentro de uma comissão. Subrepresentatividade é uma das críticas à comissão. Mas aí, se eu começar a crescer o tamanho da comissão, ela virou o quê? O plenário. E ela perdeu a sua razão de ser. Mas essa é uma crítica. Tem muita gente que diz que os grupos de interesse, e aí eu não estou falando sobre o ponto de vista negativo, mas, sei lá, pessoas que estudam ou se preocupam com um tema e com um assunto, onde é que você vai? Para onde que você vai reclamar? Você vai direto na comissão do seu tema. Produtores agrícolas. Onde eles vão? Comissão de Agricultura. Eu já vou lidar com o problema ali na raiz, é ali que eu tenho que alterar as coisas. Então elas são suscetíveis a muita pressão externa, né? Todo tipo de pressão, as legítimas e as não legítimas. Não tem supervisão, é um corpo autônomo, tem as regras de funcionamento, claro, mas ele funciona por conta própria. Essa é uma outra crítica. E aí você tem... Se eu falei para vocês que a lógica da comissão, ela se aprofundar, ela ser técnica, né, nos assuntos, será que ela funciona desse jeito?
E aí começa parte do problema também do Legislativo, e eu estou me deparando com isso na realidade dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O que é uma Comissão de Constituição e Justiça? Ela tem que fazer o quê? Olhar para a forma dos projetos. O que é a forma? Respeita a Constituição. Isso daqui é competência deste deputado propor esse projeto? Está respeitando a sua competência? Só isso. Eu vou julgar o mérito. O que é o mérito? Eu gosto, eu não acho isso justo. Não. A Comissão de Constituição e Justiça, ela não deve julgar méritos. Ela é uma comissão técnica. Eu estou tendo essa discussão dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero julgar o que ela serve para fazer, que é o quê? Constitucionalidade. Mas tem um projeto que aumenta imposto ou que faz alguma coisa que eu, dentro da minha ideologia e que o novo não gostam. Ali dentro, eu estou para julgar coisas técnicas e não política. É isso que acontece? Não. Por quê? A gente teve uma reunião recente e aí todo mundo sentou na reunião e falou: nós somos uma casa política. Nós temos que analisar os projetos sobre o viés político. O que é o viés político? Se eu vetar ou recusar o projeto de todos os outros deputados, quando eu propor o meu, o que eles vão fazer? Vão retaliar. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vou ser técnico ou político. E no final das contas, as comissões, elas deixam de ser corpos técnicos para se tornarem o quê? Mais política. E a lógica dela não era ser técnica para evitar a discussão política e aprofundar no assunto? Ela perde um pouco disso. Então essa é uma outra crítica bem importante e relevante. Olha um pouco das comissões. Essas são as comissões da Assembleia Legislativa, pessoal. E aí, o que a gente tem? Administração pública, esportes, assuntos metropolitanos, atividade econômica, a Constituição, Justiça e Redação, que é a CCJ, Direitos Humanos, Educação e Cultura, Direito da Mulher, Saúde, Segurança, por aí vai. Quais são as outras comissões que existem nos outros níveis? Na Câmara Municipal São Paulo, Constituição e Justiça de novo, Finanças e Orçamento também está, Educação, Cultura e Esportes. Várias dessas comissões elas vão estar presentes em todas as casas legislativas. Aqui na Câmara Federal, Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia, Defesa do Consumidor, Direito da Mulher, Pessoa Idosa, Desenvolvimento Urbano, Minas e Energia, Segurança Pública. Os temas se repetem. Aqui nos Estados Unidos, como é que é lá? Também tem orçamento, também tem educação, tem de ética, tem agricultura, formas e meios, que é a comissão equivalente à CCJ. Qual a forma que você está propondo a sua lei? Ela está respeitando as regras? Ela respeita a Constituição? Não? Mas também não foge muito. Essa é na Alemanha, do Bundestag, né? O parlamento alemão. E aí a mesma coisa, educação, orçamento, economia, meio ambiente, turismo, esportes, assim por diante. Então, todas as casas legislativas têm comissões de certos temas, mais ou menos os números são parecidos aqui. Quero mostrar para vocês um vídeo, talvez alguns de vocês já tenham visto, mas quando a gente foi começar ali na CCJ, tinha uma discussão sobre a votação da vice-presidência. E aí mostrando um pouco do trabalho, do meu trabalho especificamente, o que eu me deparei, e isso mostra um pouco do funcionamento de uma casa legislativa na comissão e um pouco de política, que é interessante para nós aprendermos. É mais disso que a gente precisa, de mais política. E as pessoas não podem odiar a política, porque não tem saída. Ou é ditadura, ou é anarquia. Só tem um jeito de fazer política democrática: convencer, consentimento, negociar. E aqui no Brasil a gente olha para a política e quando tem negociação, o que a gente faz? Repulsa. Traidor, o que você está falando com aquele outro? Eu tiro uma foto do lado eu tenho 93 deputados, eu vou conviver 4 anos com eles o tempo inteiro. Eu nunca vou estar do lado deles, eu nunca vou cumprimentá-los, eu nunca vou tirar foto com eles. Aliás, eu nunca vou ter que falar com eles, eu não vou no gabinete deles. Eu não vou lá e converso com eles e tento entender. Mas, PSOL, por que você pensa assim? Me explica. Não é possível que não tem... Mas eu estou querendo fazer isso para ajudar, para melhorar a vida das pessoas.
Você não quer isso também? Quero. Qual é o nosso ponto de convergência? Você concordaria se a gente fizesse desse jeito? Isso é fazer política, gente. Só que é muito difícil hoje falar disso porque as pessoas não aceitam que você fala com o outro é seu inimigo. Como que você vai falar com o outro? Você é um traidor. Você se vendeu. Você é um vendido, você virou um político. Não. Você tem que fazer o que precisa ser feito. É assim que tem que ser feito. Bom, quero falar do Colégio de Líderes. O que é o Colégio de Líderes? É um órgão onde todas as lideranças dos partidos se reúnem. Para quê? Para decidir o que vai ser votado. Decisão da pauta. Quais são os temas que vão para a votação? Isso é conversado com todos os líderes. Onde que isso é conversado? Uma sala fechada, uma reunião. Esse daqui é o Colégio de Líderes do Parlamento Alemão. Chama Conselho de Anciões. E aí eles sentam nessa mesa e ficam discutindo quais são os assuntos da semana que vão para votação ou não. Para que existe isso? Para você sentir o termômetro de uma casa legislativa. Se ela é tão errática, tão diversa, tão conflituosa, se você não combinar, não puder falar, não puder conversar sobre o que vai acontecer, não vai dar certo. Então você precisa sentar antes e ter uma reunião e falar assim, e aí, nós vamos votar isso hoje? O que vocês acham? E essa conversa, ela não é aberta ao público. E eu vou contar para vocês um pouco do que eu vi, né? Esse é o Colégio de Líderes da Alesp. Nessa reunião, a gente senta ali, o governador estava lá, foi visitar. Mas você senta um líder de cada partido, são 24 partidos, eu sou o líder do Novo, então estão todos ali na mesa. E aí o que acontece? Foi o primeiro dia, desde que eu estava na Alesp, que eu ouvi uma discussão e uma conversa real. O que é real? Sem retórica, sem discurso pronto, sem jogar discurso e inflamar a torcida. Era uma conversa de verdade. O que é uma conversa de verdade? Olha, eu acho que isso daqui não é interessante, aquilo ali eu até posso concordar, acabou. O primeiro dia que aconteceu isso, que eu vi isso acontecer, foi dentro da reunião do Colégio de Líderes. E aí, assim, né, o presidente vira e fala a pauta, e aí cada líder do partido levanta e fala assim, eu sou contra esse tema, aquele ali eu sou a favor, esse outro nós vamos obstruir, nós vamos tentar barrar. Primeiro dia, o líder de um dos partidos levanta a mão, fala o que ele acha, e na sequência ele já emenda. Porque vocês, o PT, Cuba... E começou com o discurso retórico, inflamado e tal. Aí os outros deputados mais velhos viraram e faziam assim, não, aqui não, shh. E o líder do PT virava para ele e fazia assim, guarda, é lá. Onde que é lá? No plenário. O plenário é o lugar do quê? Do show. Porque o plenário é o palco. A política tem o seu elemento de show. Por que ela tem esse elemento? Porque as pessoas do lado de fora também estão esperando o quê? Show. E por isso que nós estamos fazendo essa escola de cidadania. Porque nós não queremos torcida do lado de fora. Porque se a gente tiver torcida do lado de fora, eu vou ter que me comportar como? Com discurso para torcida. Dá para resolver o Brasil com conversa de torcida? Não. Então, o Colégio de Líderes, ele existe para que essa conversa possa acontecer. Aí surgiu a seguinte discussão. Vamos começar a filmar o Colégio de Líderes e transmitir. O que vai acontecer? Você vai transformar o Colégio de Líderes num outro palco do show? E aí vai ter conversa? Não vai ter conversa real. Olha a dificuldade. Se as pessoas não entendem como isso funciona, para que funciona e por que é assim, eu não consigo virar para elas e falar assim, gente, não pode filmar o Colégio de Líderes. Eu quero esconder alguma coisa? Claro que não. Mas eu preciso que a casa funcione. Você não acorda todo dia para sua esposa ou para o seu marido e fala, nossa, mas como você está feio. Você não fala isso. Porque tem coisas que você não tem que ficar falando. Ou você não fala isso em público, na frente de outras pessoas. Você tem uma conversa. E essa conversa precisa existir esse espaço. Todos os lugares existem isso. Eu trabalhei no Conselho de Segurança da ONU e isso existia lá. Eu não tinha total compreensão. Depois que eu virei deputado, eu liguei os pontos e falei, nossa, por isso que isso era tão importante. A maioria das decisões do Conselho de Segurança não avançavam. E aí o que aconteceu?
você precisava encontrar antes e combinar o jogo. Combinar o jogo não significa que todo mundo traiu todo mundo, significa só que você sabe como que um vai se movimentar e você fala para o outro, não seja tão radical assim, e tudo bem, eu sou contra, minha convicção é isso. O Conselho de Segurança vetava todas as tentativas de tomada de decisão. A Alemanha deu de presente uma sala, que fica aqui, nessa portinha. Essa daqui é a sala oficial, a sala pública da reunião do Conselho. Tudo isso daqui é filmado, documentado, registrado. A Alemanha deu uma salinha para o Conselho de Segurança para reuniões informais. As reuniões do Colégio de Líderes do Conselho de Segurança. Participei dessas reuniões. E aí como é que era? Aí o embaixador virava para o outro, bom, China, então, eu sou a favor. A China, eu sou contra. Não precisa vetar, então. Tá bom. Aí eles saíam para cá, para o plenário deles. O que acontecia quando eles chegavam aqui? Aí era show. Aí a China vinha com o discurso perfeito. Nós, da China, respeitamos direitos humanos como ninguém no mundo. Aí era só maravilha. Para quem? Porque você está falando para quem? Você está falando para a sua torcida, você está falando para quem você representa. Sua postura vai ser diferente. Colégio de líderes são coisas essenciais. Plenário. A ideia do plenário é da onde surgiu, por exemplo, o conceito de direita e esquerda. Nas assembleias da Revolução Francesa, você tinha os grupos divididos, sentados de um lado e de outro, e aí que nasceu, então, a noção de direita e esquerda, e isso perdura até hoje. No parlamento britânico, você tem a situação e oposição sentadas frente a frente, ainda numa posição de, visualmente, ou colocadas, organizadas, em direto confronto. E eles ficam discutindo, eu não sei quem já teve a oportunidade de assistir isso, é muito interessante. Eles vaiam, eles se manifestam, é uma coisa curiosa. E aí você vai falar, realmente, essa casa legislativa é uma coisa para brigar. Aqui na Lesp, essa é uma foto da posse, mas é muito curioso que os partidos que são mais à direita, centro-direita, eles estão sentados do lado direito. E os outros da esquerda estão do outro lado. E as equipes, aqui você tem as equipes de assessorias, parlamentares, então desse lado ficam todos dos partidos mais à direita. E do outro lado, os outros. E é muito claro, e assim, até é engraçado quando você vê alguém sentado do lado de lá. Claro que você vai lá, conversa, todo mundo caminha, transita pelos dois lados, mas isso mostra um pouco dessa divisão do plenário. Tem outras coisas no plenário que acontecem que são interessantes. Essa foto, não sei se vocês chegaram a ver isso, recente, que são dos deputados youtubers, era a reportagem acho que foi da Folha, não sei não me lembro agora quem que foi. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos eles estão ali com o seu celular. O que acontece no plenário, gente? Plenário é o lugar para você fazer o quê? Fora o show. Fora o show. Show, vocês nunca mais vão esquecer do show, né? O que você tem que fazer no plenário? É a hora que você vai votar. Então o que você tem que fazer? Política. Você tem que articular. O que é articular? Você vai lá no ouvido de um e fala assim, mas por que você quer votar nisso? Pô, mas esse negócio é meio sério. Você ouviu falar que o PSOL está a favor disso? Aí você fala isso pro PT, o PT, tá a favor? Não sei que tá a favor. Como assim? Eu falei, não, é sério, você fala com ele. O governo falou que vai mudar aquela cláusula que você não gosta. Ah, é? Aí você vai lá do outro lado, chega no outro e solta uma outra semente. Fala de outra coisa. Aí você começa a mudar o que está acontecendo ali dentro. Ou seja, o plenário é o lugar onde você tem que fazer articulação, é a hora da votação. E uma pessoa com uma opinião, ela cria um efeito dominó que começa a mudar a opinião de todo mundo. Se você está aqui fazendo isso daqui, você não está fazendo o quê? Política. Você está fazendo um outro show, que não é para dentro, mas só para fora. Ou você está falando com uma plateia de fora, só que está acontecendo um negócio ali dentro. E você precisa fazer alguma coisa. Então, esse é um pouco da discussão da modernidade. Até que ponto as mídias, elas nos transformam em refém de uma coisa que nós não estamos preocupados em fazer outra. Não estou nem acusando ninguém, mas eu estou só apontando que essa é uma discussão legítima do funcionamento da democracia hoje em dia, principalmente do legislativo. Quais são os tipos de votação que nós temos no plenário?
Votação aberta. O que é a votação aberta? Eu vou lá, meu nome, vota como deputado? Aí eu vou lá e falo, eu voto assim. Então todo mundo sabe como que eu vou votar. Votação fechada. Eu voto e ninguém sabe como eu votei. E aí na Itália, até 1988, você tinha votações fechadas permitidas. O que acontecia? Quando a votação era fechada, 3 governos chegaram a cair. E aí quando a votação era aberta, ele ganhava de novo. Então quando a votação é fechada, você protege o deputado e é muito mais difícil você ter uma fidelidade. Ninguém sabe como que o outro vai votar, quem garante que ele vai votar daquele jeito? Então tem menos ordem partidária, tem menos transparência para a população saber em quem votou. E o terceiro tipo é a votação simbólica. O que é a votação simbólica? Vou mostrar um vídeo aqui para vocês do presidente da Assembleia fazendo uma votação simbólica. Aqueles que estão de acordo permaneçam como estão, aprovado. E foi aprovado. Por quê? Porque ninguém falou nada. Eu não preciso perguntar o que cada um acha, eu faço um comando coletivo. Olha o problema, ou olha como que isso pode ser rápido e difícil. Essa é uma votação. Então você está lá, entra, 4h30, atenção, permaneçam como estão. Aprovado. E se você não entendeu o que está acontecendo, você não sabe a regra do jogo, você não tem como brecar. E aí tem as ferramentas de obstrução para esse tipo de coisa. E elas são antigas na história também. O primeiro deles é Catão, jovem, no Senado romano. Ele queria opor Júlio César e tinha uma regra que a votação só podia acontecer de dia. O que ele fazia? Ele entrava lá e ficava falando o dia inteiro até o sol se pôr. E aí não tinha votação. Essa é uma tática, uma ferramenta de obstrução. Você tenta bloquear aquilo que você não quer. Existem várias maneiras de obstruir. Imagina o seguinte, a primeira pergunta que vem é: por que existe obstrução? Porque se eu der a liberdade total para todo mundo fazer o que quer, vai ser um caos. Imagina se todo mundo aqui tiver o poder de veto e falar, não, então não pode ser assim, porque vai ser exagerado o poder demais para as pessoas. Mas e se eu não criar nenhuma regra? Aí nós vamos virar uma ditadura da maioria. Aquelas pessoas que são menores não têm nenhum mecanismo de segurar um pouco uma coisa que elas achem muito maluca e que está indo para um caminho errado. Quais são as técnicas, de obstrução? Ou você pede uma verificação de presença, então falou aprovado. Naquele momento que falou aprovado, eu tenho que vir e falar, pela ordem, senhor presidente, eu quero pedir uma verificação de votação. Porque já foi votado, aí eu quero pedir a verificação de votação. Só que eu tenho que falar isso antes dele chamar o próximo item. E aí ele faz assim, aprovado, item número 1. Pronto, já era. Então, hoje, a gente está tentando obstruir o PL4, que é o aumento dos fiscais de renda. E aí eu estou lá, 4h20, vai começar 4h30 a sessão, parado na frente do microfone esperando ele vir. E ele está olhando. Se ele vê que eu não estou lá, o que ele vai fazer? Colocado em votação, aprovado. Só que eu estou ensaiando todo dia, porque eu tenho que falar o comando certo, na hora certa, no segundo certo, que é, pela ordem, senhor presidente. Eu quero pedir uma verificação de votação. Aí ele vai pedir a verificação de votação, e aí não vai ter quórum, porque como a votação é simbólica, não teve que perguntar para cada um, certo? Outra coisa que eu posso fazer é verificação de presença. Estamos lá debatendo, falando, discurso, aí eu peço uma verificação de presença, não tem quórum, caiu. Outra coisa que eu fico fazendo é encaminhar, é o tal do discurso. Eu queria encaminhar para falar antes da minha votação. Aí aqueles que querem obstruir ficam encaminhando todo mundo. Aí o cara sobe lá e fica horas falando nada com nada. E eu tenho que ficar sentado lá ouvindo. Por quê? Porque se eu não estiver lá dentro, o que acontece? Ele está tentando obstruir. Ele faz o quê? Ele pede uma verificação de presença. Porque eu saí, que eu não aguentei ficar lá, não teve quórum, cai a votação. Então eu sou obrigado a ficar lá sentado, olhando. Aí tem vezes que eu acho que eu estou ficando louco, porque eu estou ouvindo aquilo que não é nada com nada, horas e horas. Meu olho começa a ficar vidrado no além. Eu falo, estou ficando burro. Mas é o que é. Nos Estados Unidos existe isso, em todos os lugares do mundo existe isso.
Nos Estados Unidos se chama filibuster. O Senado americano tem isso. E o número de filibusters de 2007 a 2012, ele foi maior do que as últimas 7 décadas para trás. Para você ter uma ideia como a desfuncionalidade de uma casa legislativa, ou essas táticas, elas estão sendo usadas no mundo todo. Os senadores democratas chegaram ao ponto de dizer o seguinte: nós vamos abolir o filibuster para não bloquearem quando eles estavam no poder. E todo mundo chamou isso de usar a bomba atômica. Mas a obstrução existe. Eu só queria finalizar falando um pouco da vida do legislador, que eu acho que esse é um ponto instrutivo para a gente começar a compreender a democracia. E a percepção é o seguinte: eu já sei que tem muita gente na política que não faz nada e nós chegamos nesse ponto por isso. Mas nós temos que entender que a política é um reflexo da nossa sociedade. E se os políticos são muito ruins, é porque nós não estávamos nem aí. E óbvio que esse lugar aqui, essa quantidade de gente, é uma demonstração de que isso está mudando. Mas o trabalho é longo e tem que muito mais gente estar agindo, não como torcida, tem que estar interessado e tem que estar participando para a gente mudar a lógica de funcionamento. Eu vou falar da minha realidade e de outros, tem vários outros ali que trabalham e trabalham muito. E o trabalho não é ir lá no plenário e ficar votando lei. Tem muita coisa e tem vários problemas. É assim, quando você vira político, você passa a ser odiado. 50% das pessoas do Brasil odeiam o Lula, ou mais. 50% das pessoas do Brasil odeiam o FHC. Odeiam. Então você virou político, o que acontece? 50% das pessoas te odeiam. Ponto, começou daí. Só que, como nós estamos no Brasil e todo mundo odeia a política, apesar das pessoas estarem interessadas, a primeira impressão é safados. Então, você tem mais ou menos uns 80% que já te odeiam de cara. Política é a única atividade que você vira uma pessoa pública ou conhecida para ser odiado. Porque se você é um ator, um atleta, as pessoas gostam de você. Se é conhecido, elas gostam de você. Na política, não. Você vira conhecido para ser odiado. Então, já começa daí a dificuldade. Aí, você tem as pessoas revoltadas com tudo, qualquer coisa que você faça. A imprensa, e a Thaís vai ter que defender, querendo também, a grande parte da imprensa, sendo mais correto, querendo te destruir. Conversa não é uma conversa assim, cheia de armadilha para te colocar de um jeito assim, pior possível. Os seus outros colegas também estão tentando fazer o quê? Te derrubar. Então, você acorda todo dia, fala assim, da onde que eu vou ser atacado? Essa é a realidade. O que a gente faz? Na área legislativa, eu tenho que ler. Sabe quantos projetos eu tenho que ler, gente? Mas são muitos. E eu tenho que ler coisas escritas de um jeito que é um juridiquês. Eu não sou advogado. Deve ter advogados aqui. Não é comum você ficar lendo contratos ou leis cheios de armadilhas políticas extremamente difíceis e grandes e sobre todos os assuntos do mundo. Cada dia, cada hora é um assunto diferente que eu não faço a mínima ideia, porque eu não tenho como entender de tanto assunto. Você tem que ler tudo isso. Você tem que pesquisar, porque você vai ter que se informar sobre aquilo. Você vai ter que ouvir. As pessoas chegam para mim e falam assim, olha, eu tenho essa lei e me contam uma história maravilhosa. Aí eu falo, mas será que é isso mesmo? Aí eu tenho que ir lá e conversar com o outro lado e falar assim, meu amigo, e se eu fizer essa lei, o que você acha? Você não sabe, tem não sei o que, me conta uma tragédia maior ainda. Se eu não escuto, eu vou lá e começo a fazer coisas totalmente malucas, que vão prejudicar pessoas que eu não estou nem sabendo. Então, eu sou obrigado a ouvir, e não é ouvir pouco, ouvir muito. Eu tenho que falar com todo mundo, eu tenho que ir lá perguntar, e a pessoa tem que me explicar o problema, eu tenho que conseguir digerir e entender aquilo. Aí eu vou ter que redigir a lei. Aí eu vou ter que ir para a comissão, ter o trabalho na comissão. Eu sou relator de 50 projetos na CCJ, sobre todos os tipos de assuntos. É claro que eu tenho equipe, uma equipe reduzida, porque essa é uma política do novo, por sinal. Mas tem muito trabalho. O que mais que eu tenho que fazer? Eu sou o líder, então eu tenho que coordenar, articular com os outros partidos, no plenário, saber como é que o novo vota nesse assunto.
Você não, assim, é muita coisa. O plenário é essa paranoia. Ou você está entediado achando que você está ficando burro e louco, ou você está desesperado porque você tem milésimos de segundo para falar a palavra certa na hora certa. Não é uma coisa fácil nem simples. Eleitorado. Os eleitores querem satisfação e estão corretos em ter satisfação. Precisam de satisfação. Eu tenho muitas demandas. Meus eleitores chegam até mim. Reni, tem esse problema aqui, tem aquele outro problema lá. Os eleitores têm ideias. Por que a gente não cria um drone voador que fica ali dentro da câmera filmando vocês? Tá bom, sei lá, eu tenho que ouvir as ideias. Algumas boas, outras as pessoas não sabem o que está acontecendo. Emendas. O eleitorado quer emendas. Pô, a minha cidade precisa de ajuda. Você pode doar um pouco do seu dinheiro aqui para o posto de saúde da cidade? Eu tenho que falar com todos eles. Eu tenho que viajar, porque eu tive voto em 546 municípios do estado. E eu tenho que expandir a base do Novo. Eu tenho que levar a consciência política, essa ideia que nós estamos vendendo aqui, para todos os lugares. O que mais? Comunicação. LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Telegram não, ainda bem. Um a menos. Mas enfim, eu tenho que estar presente em todas essas mídias o tempo inteiro falando com elas. E as pessoas me cobram. Ah, você não posta? E quando eu posto, elas não assistem também, porque ninguém está acompanhando tudo o tempo inteiro. Artigos. Eu tenho escrito, porque eu tenho que levar a minha opinião de uma outra forma, organizada. Não dá para falar no Instagram o que eu acho sobre a reforma do Pacto Federativo. Não dá. O Instagram não é o lugar. E nem no Facebook. Então eu escrevo artigos. Então eu tenho que parar e escrever o artigo. Vídeos. Não tem como eu não explicar tudo isso dentro de vídeos. E aí eu preciso gravar vídeo. Outro dia eu estava na Paulista, na hora do almoço, gravando um vídeo. Aí depois vi que tinha uma aluna minha ali. Aí eu ouvi um comentário que ela falou: não está fazendo nada gravando um videozinho. Eu tenho que gravar vídeo. Por quê? Porque as pessoas querem saber. Eu tenho que conseguir explicar. Não pode ser uma foto minha no Insta. Eu tenho que criar conteúdo. Eu tenho que falar com a imprensa. Político que não fala com a imprensa morre. E assim, qualquer oportunidade de falar com a imprensa, eu tenho que parar tudo e ir lá falar com eles, para ter visibilidade, para explicar o meu trabalho, para defender as minhas ideias, para mobilizar a sociedade sobre o que eu acredito, sobre os valores que nós acreditamos, mesmo que a imprensa queira me sacanear. Políticas. Tem políticas que não são leis. Eu já estou acabando. Tem políticas que não são leis. E é o quê? Projetos. Se eu não consigo fazer uma lei, eu tenho um projeto que é o City Câmeras. Levar o projeto de vigilância eletrônica para cidades. Eu tenho que falar com os prefeitos, com as secretarias. Eu tenho que trazer organizações, parcerias público-privadas. Eu estou trabalhando numa lei que eu estou indo para Brasília falar com o ministério que cuida da área do que eu estou escrevendo. Então, você precisa, nos seus projetos, articular, falar com outras pessoas e ir atrás delas. Articular, negociar, debater, e aí é aquilo tudo que eu estou falando. Você tem que conversar com os partidos, convencer as pessoas, mobilizar a sociedade. Já cansei, né? Quer dizer, vocês não cansaram? Quanta coisa tem que fazer aqui? Então, essa é a realidade, essa é a minha agenda. De verdade. E aí é assim, você não tem tempo para nada, é uma coisa atrás da outra, aí vai atrasando uma atrás das outras. E você olha para essa agenda do parlamento alemão, e eles têm isso público num relatório. E aí, olha que curioso, isso é uma coisa que também poucas pessoas sabem. Você só tem sessão plenária 3 dias, 2 a 3 dias. E aí, segunda e sexta, normalmente, o legislador ele tem que voltar para a base. Por quê? Porque tem um trabalho do deputado que é ir lá falar com a base, falar com o eleitor, explicar o que ele está fazendo, ouvir as demandas. E é assim no mundo inteiro. Então, esse é o legislador alemão ele tem que ler por volta de 13 mil páginas por ano. Porque são os projetos, enfim, tudo que ele vai lidar. Por fim, tem um monte de renúncia, acho que ficou claro quais são. E uma frase da ex-primeira-ministra do Canadá, e aí ela fala o seguinte: durante o meu mandato em Ottawa, meu casamento acabou e eu tive que estar distante. A vida solitária e assim por diante. E isso é comum. Todas as pessoas que estão dentro disso, ou as esposas não deixam entrar, ou os maridos não deixam entrar, ou gera muita tensão, porque é uma dedicação enorme. E no legislativo a gente acha que o político só tem que ir ali ficar discutindo um pouquinho no plenário e não fazer nada.
Então é muito importante retratar isso para vocês, para a gente ter uma visão mais crítica correta. É isso. Obrigado, gente.